Glória a Deus. Podemos nos assentar em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no capítulo 6 de Isaías. Vamos ler então a palavra de Deus, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. E nós estamos falando durante esse mês sobre caráter. Caráter é muito importante. Caráter é fundamental. Deus quer trabalhar no nosso caráter. Essa é a principal zona, o principal foco de Deus é trabalhar no nosso caráter. Porque quando o nosso caráter é transformado conforme a vontade de Deus, tudo muda. Tudo muda quando você muda. Essa é a verdade. Muda seu casamento, muda o seu trabalho, muda a sua vida por completo, quando você permite que Deus trabalhe seu caráter. Só que as peças do nosso caráter, elas são costuradas umas nas outras de forma interdependente. Nada pode ser prescindido no caráter cristão. Então, muitas vezes, se nós enfatizamos só uma área, nós podemos correr o risco do desequilíbrio. Você sabe que o clima moral de uma nação, o clima dos padrões, dos valores, eles têm muito a ver com o contexto histórico, as coisas que as pessoas valorizam. Hoje, por exemplo, uma das coisas que as pessoas mais valorizam é a liberdade. A liberdade. Em outros tempos, uma das coisas que eram mais valorizadas era a seriedade. Só que a nossa sociedade, você sabe pelos seus pais, que os nossos pais, talvez os meus pais não, mas um pouco atrás o meu avô, por exemplo, meu avô, minha avó eram homens sérios demais. Os meus tios apanhavam a ponto de apanhar como escravos. Eles tinham as cicatrizes nas costas. Um dos meus tios tinha cicatrizes nas costas. E depois que o meu avô cansava de bater nele, ele mandava a minha avó salgar as costas dos guris. Era uma época séria demais. Era uma época beirando as raias da crueldade. Em razão disso, o que nós temos? Nós temos uma sociedade que começa a partir dos anos 60 a dizer assim, é proibido proibir. Libertária. Chega de amarras, chega de proibições, é proibido proibir. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Às vezes a gente olha e condena, essa libertinagem. Essa libertinagem chegou porque o clima moral anterior à libertinagem era um clima duro, opressor, pesado. Nenhum de nós gostaria de viver daquele jeito. Talvez escandalizaríamos hoje em dia, dar uma palmada numa criança. Imagina, gera denúncia no conselho tutelar. Mas imagina, o meu avô batia até as costas dos meus tios sangrarem. Era uma coisa que acontecia. Agora, nós estamos num clima libertário. Vale tudo. Tem que fazer de tudo, tem que quebrar com tudo, tem que desrespeitar o pai, tem que enfrentar as autoridades. Nós estamos num outro tempo. E vejam como nenhum desses padrões e desses modelos nos servem. Nós precisamos de equilíbrio. O cristão é chamado a uma vida de equilíbrio, um caráter equilibrado. É costurado por diferentes tipos de virtudes. Eu gostaria de poder falar sobre muitas. Eu estou trazendo aqui as coisas mais básicas. Eu falei para vocês. A primeira delas, primeiro falei da importância do caráter, depois falei sobre disciplina. A importância da disciplina no modelar o nosso caráter.
Depois nós falamos da prática da verdade. A verdade é importante, é fundamental no modelar. Nós precisamos ser verdadeiros. Uma pessoa que tem caráter é uma pessoa verdadeira. Só que vejam só, esses traços eles não são os suficientes, eles precisam estar entrelaçados e costurados com outros traços. E para nós encerrarmos, é claro que nós poderíamos falar outras coisas, eu quero encerrar com um traço de caráter que traz um equilíbrio certo para o nosso caráter, que é a humildade. Porque vejam só, gente, eu posso ter disciplina e eu posso ser uma pessoa verdadeira, mas se eu for uma pessoa orgulhosa, o meu caráter fica completamente defeituoso. O meu caráter fica problemático. O meu caráter fica semelhante ao dos fariseus, que se gloriavam de que eram pessoas maravilhosas, de que eram pessoas incríveis, que cumpriam toda a lei, que faziam tudo certo. E tudo que nós não queremos no cristão, tudo que não podemos admitir no cristão, tudo que não podemos incentivar numa comunidade de cristãos, é esse traço abjeto, segundo Jesus, que é da justiça própria, do orgulho espiritual, de olhar para o outro e achar que é melhor do que todo mundo, de que é a referência das referências, que ninguém pode dizer nada, porque eu sou um cara correto, eu sou um cara honesto. Nós temos que entender que todas as virtudes que temos na nossa vida não são nossa essência, elas são derivadas de Deus para nós. Nossa essência não é virtuosa. Nós não somos uma raça fofa, não. Nós somos uma raça pecaminosa, pecadora, e nós não podemos esquecer. Isso aí é um freio para nós. A consciência disso é um freio espiritual fundamental para nós. Por isso o título dessa mensagem é A Sombra que nos acompanha. Que sombra é essa que nos acompanha? É o orgulho. Ela é uma sombra, presta bem atenção. Eu quero que você saiba que essa sombra te acompanha. Eu sei que me acompanha também. Eu quero que saiba que você que está sentado aí, saiba que o orgulho é uma sombra que te acompanha em todos os teus feitos. Vou falar de coisas espirituais, para você ver como ela é uma sombra que te acompanha. Você é uma pessoa que não era de orar muito. Mas aí você diz assim, eu vou começar a ser uma pessoa de oração. Você ouve uma palavra, você entende que precisa buscar Deus, que precisa ser cheio do Espírito Santo, e aí você começa a orar. E você pega a disciplina de orar, você ora todos os dias, você vai nas reuniões de oração, onde tem oração você vai, e você cresce. Mas a sombra não te abandona. A sombra do orgulho está ali atrás de você. E ela sopra no seu ouvido. Viu como você ora mais do que todo mundo nessa igreja? Essa igreja não leva Deus a sério. Só você leva a sério. Porque você ora muito. Você é uma pessoa de oração. Você é uma pessoa... Olha aí, ó. Olha nas reuniões de oração como vem pouca gente. Não está vindo ninguém. Mas tu está aqui firme. Viste como tu é espiritual? A sombra chegou ali. E se você ouvir a sua sombra, tudo que era maravilhoso na oração, submissão a Deus, graça de Deus fluindo na tua vida, cheio do Espírito Santo, tudo isso começa a se azedar, você começa a se tornar uma pessoa arrogante, seu olhar muda, você já vai para a reunião de oração, não, você não vai assim, né? Não estou, Senhor, você já vai assim. Eu sou um homem espiritual, eu sou uma mulher espiritual, porque eu oro muito. É a sombra que nos acompanha.
Foi assim comigo. Eu fui ingenuamente para o seminário. Ingenuamente para o seminário. Eu quero servir a Deus. Eu quero me dedicar à palavra. Eu quero mergulhar. Eu quero conhecer aquilo que Deus tem. Quero saber das coisas de Deus. Eu quero conhecer a palavra. Estudar a palavra profundamente. Os irmãos me aprovaram na igreja. Disseram, que bom, vai lá, Fabiano. E eu mergulhei na palavra. E aí eu comecei a receber as notas boas. E a sombra veio soprar no meu ouvido. Fabiano, tu viu como as tuas notas são melhores do que as dos teus colegas? Tu viste como as tuas notas são as melhores? Tu viste como as pessoas te respeitam agora por causa disso? A sombra entrou. E tudo aquilo que estava bonito, tudo aquilo que estava precioso, azedou. Você está construindo uma carreira, você construiu uma família, e você fez algo maravilhoso. Pode ter a certeza que as coisas boas que você fez, construiu, ali no meio dessas coisas, a sombra te acompanha e começa a lançar palavras nos teus ouvidos, dizendo, olha, tu é o cara, tu é melhor, tu é bom. E quando nós tomamos isso dentro de nós, nós mudamos com as pessoas. As pessoas notam que já nós falamos com uma forma mais impaciente. Nós não temos muita paciência com as pessoas. Nós já criamos uma distância delas, porque o orgulho cria essa distância no nosso coração. E aí o caráter, seja disciplina, seja verdade, seja honestidade, ele é arruinado pela sombra que nos acompanha. Meu irmão, não importa o que você está fazendo, você está nadando de braçada na vida. Se as coisas estão acontecendo para você, se as coisas estão andando bem, não importa quão espiritual você seja, não importa quanto tempo você tem na igreja, não importa como está a sua vida, a sombra te acompanha e fala contigo. E o que nós vamos fazer quando a sombra do orgulho fala no nosso coração? Como nós vamos lidar com isso? Isso vai formar o nosso caráter, ou vai arruinar o nosso caráter. Porque, por isso que o caráter cristão jamais será formado em nós, enquanto nós não tratarmos com muita seriedade a sombra. Eu experimento isso muitas vezes. Nós saímos para pregar em muitos lugares. E todas as vezes que nós saímos para pregar em diferentes igrejas, é um desafio para nós, e a gente ora. Ora, Senhor, abençoa, nos ajuda. É um desafio, a gente ora porque a gente não sabe o que vai pregar, a gente ora porque a gente não sabe o que vai encontrar lá. E muitas vezes a gente encontra coisas diferentes, mas a gente tem visto muitas vitórias. Na verdade, 95% das vezes que nós temos ido nos lugares, nós temos visto Deus fazer uma grande obra. E quando Deus realiza uma grande obra, nós louvamos a Deus. Mas a sombra está ali. Nós precisamos lidar com ela. O orgulho vem, ele bate na porta. Que bênção que tu é, hein? Que maravilha. Viu como tu é diferente? Mentira. Foi Deus que te abençoou? Você vai esquecer disso? Foi Deus que te proporcionou? Foi Deus que te deu? Você pediu, Ele respondeu, e agora você vai deixar que a sombra ataque o teu coração e tome conta de ti? E construa uma barreira entre você e as pessoas que estão na sua volta, entre os seus melhores amigos? Daqui a pouco aqueles que serviram e você serviu para eles toda a vida, agora já não,
Esse pessoal aqui não. Eles são muito humildes. Eles são muito pequenos para mim. Esse não é o tipo de gente que eu quero andar. Você se deixou possuir por um espírito que não é o Espírito de Deus. É o orgulho. E Deus quer tratar isso no nosso coração. Tem gente que quando está enfraquecida, está humilde. Anda no meio das pessoas, uma vez que se sentem fortes, a sombra vem. Veja como tu é forte, não precisa de ninguém, rapaz. Eu acredito nos meus braços. Mas chega um dia que os braços não dão conta. Todo mundo vai precisar ser carregado. Ou precisa ser carregado em um momento ou outro da vida. O orgulho, quando bate em nós, nos deixa completamente cegos, completamente perdidos e começa a arruinar a nossa vida. Então eu quero dizer o seguinte para você. Não importa o que você faça, não importa a época, não importa o quanto você tenha lidado com isso. Quando você caminhar na sua vida, quando você progredir, do seu lado vai ter a sombra do orgulho, tentando arruinar tudo aquilo que Deus quer construir em ti. Então nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. E como é difícil, da onde a gente tira humildade no nosso coração, hein? Não tem. O ser humano não tem humildade dentro de si. O nosso ego é muito grande. A gente fica se escondendo, né? O orgulho fica se escondendo assim. Vai para um lado, vai para o outro, mas ele está ali. Ele está ali. É preciso a graça de Deus agindo em nós de uma forma poderosa para que haja mudança na nossa vida. E eu quero ler o texto bíblico, que o texto bíblico ele nos traz alguns caminhos. O texto de Isaías. Vamos ler. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, essa brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Glória a Deus. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Aleluia. Ele disse: vá e diga a esse povo: ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração desse povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: até que as cidades fiquem vazias, e as casas abandonadas, e toda a terra seja devastada. Até que o Senhor tenha mandado todos embora,
e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Amém? O toco de Israel será uma semente santa. Queridos, eu vejo essa visão de Isaías como um caminho para cada um de nós construir um caráter humilde. Porque junto com essa visão de Isaías e essa experiência que ele tem profunda com Deus, algumas coisas, algumas realidades indiretas se constroem no coração dele e no nosso também, quando nós olhamos para esse texto com o coração, quando nós lemos, quando nós conseguimos entrar para dentro da palavra e estar junto com Isaías nesse momento. Porque a palavra nos conclama a gente entrar para dentro dela. É como se o livro nos puxasse assim, uma mão divina dissesse assim, vem para cá para dentro, sentir esse momento, entender esse momento, te colocar nesse momento e sentir essas coisas e poder entender essas coisas. E uma delas, fundamental para começo de conversa, quando nós olhamos esse texto e olhamos com o coração, nós sentimos algo precioso que comunica dentro da nossa alma. Eu não sou o centro. O texto mostra Deus no trono e diz que no templo toca só a borda do seu manto. O Senhor Jesus está ali no trono, porque logo em João capítulo 12 nos descreve que Isaías viu o Senhor, viu o Cristo sentado no trono. E ali, quando ele olha, ele contempla, ele percebe, eu não estou no centro. E se nós quisermos construir um caráter humilde, nós precisamos entender isso dentro do coração. Eu não estou no centro. Muitas das nossas feridas do nosso coração, muitas coisas pelas quais nós sangramos, é porque nós acreditamos que estamos no centro. Se fôssemos mais humildes, se entendêssemos que nós não estamos no centro da vida dos outros e no centro da vida da história, o nosso ego insiste em que a gente está no centro, nós não nos magoaríamos e não seríamos tão exigentes. Às vezes nós somos tão exigentes. Muitas pessoas são extremamente exigentes. Elas precisam ser notadas, elas precisam ser vistas a todo momento. Mas quando nós descansamos e entendemos que o universo não gira em torno de nós, nós nos tornamos pessoas mais leves. Tu não me viu, tu não falou para mim, tu não mandou mensagem. No dia do seu aniversário, coisa linda, o dia do seu aniversário é o dia que você é o centro, né? Hein? Você adora aquele dia do aniversário, vai lá olhar no Facebook, quem se lembrou de você? Mas muitas pessoas terminam o dia do seu aniversário e elas ficam contando quem não se lembrou delas. 120 pessoas te cumprimentaram, mas você lembra daqueles 1, 2, 3, 4, 5 que não se lembraram de você. Ela não se lembrou de mim. Acontece. É bem possível que num universo de 200 pessoas, algumas pessoas não vão se lembrar de você. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você não é o centro. Você é importante, mas você não é o centro. Eu não sou o centro. E isso é uma coisa que nós temos que ter essa tranquilidade e não temos esse peso do ego em nós. E aí, daqui a pouco, alguém não nos olha. Ei, tu não me olhou. Ei, me vê aqui.
Presta atenção em mim. Afinal, eu preciso dessa atenção. Não, eu não preciso. Eu não preciso. Deus me atende em todas as coisas. E a gente é construído nisso mais ainda, mais forte ainda, através das mídias sociais que nós participamos. Todo mundo aqui participa. Quem é que não participa em nenhuma mídia social aqui? Nenhuma. Nem Facebook, nem Instagram, nem WhatsApp. Quem é que não tem nenhuma mídia social aí? Todo mundo participa de alguma, né? Todo mundo participa de alguma. Toda construção da mídia social é para que a gente esteja no centro. É o que você gosta que vai aparecer na propaganda, são os seus valores que vão aparecer nos reels que você acompanha. Você gosta de humor, vai aparecer o tipo de humor que você dá risada. Todo o algoritmo é construído para dar o que você quer na hora que você acessar. Os seus gostos, os seus consumos, suas afinidades. Isso vende para nós uma imagem de que nós estamos no centro. Mas nós não estamos no centro. Tem muitos líderes que pregam coisas para os outros e acabam caindo nas coisas que eles pregavam para os outros, que eles diziam para os outros. Mas eles depois confessam, quando caem nos erros que condenaram nos outros: eu pensei que a lei não valia para mim. Eu pensei que aquilo que eu dizia valia para os outros, não valia para mim. Eu sou o centro. Eu sou diferenciado. Essa é a voz do orgulho dentro de nós. E quando nós nos voltamos para a experiência de Isaías, e é isso que a palavra de Deus está querendo nos chamar. Presta bem atenção, a palavra de Deus está nos chamando a sairmos dessa fumaça que é a nossa sociedade, a nossa existência normal, e entramos em um outro mundo, esse mundo do templo, no qual Deus se revela, no qual Deus se mostra, e nós podemos contemplar a Deus e descansarmos do fardo de queremos sermos o centro. E aí eu contemplo a Deus, eu vejo a Deus se revelando, e sai de mim o fardo de querer determinar, de querer que todas as coisas sejam do meu jeito, de querer que as coisas todas sejam pensadas para mim, da minha maneira, do meu jeitinho, com as minhas esquisitices todas contempladas. Quando eu olho para Deus, quando eu consigo sair de mim, e é isso que acontece com Isaías, eu me dou conta que eu não sou o centro. E aí então se constrói dentro do meu coração uma nova perspectiva, uma nova maneira de olhar para a vida. E Deus está querendo nos chamar nesse tempo, para que a humildade seja construída. Porque olhando para nós, se você chegar e disser assim: eu quero ser humilde, eu vou ser humilde, não vai acontecer. Porque você não tem isso dentro de você. É preciso olhar para fora. É na intimidade com Deus que se constrói a humildade. É no relacionar-se com Deus, é no viver perto de Jesus que você constrói a verdadeira humildade. Outra vez, eu vi alguns cristãos criticando o The Chosen. The Chosen é uma série que está agora na Netflix, suas 3 temporadas, a série mais fiel aos evangelhos, ao espírito do evangelho, que eu já vi na minha vida, refletindo sobre Jesus. Olha, eu vou dizer muitas mensagens eu fui inspirado a escrever vendo
capítulos do The Chosen. Isso que eu não vi tudo ainda. Porque aquilo ali tem um efeito tão poderoso no meu coração que eu não dou conta de ficar vendo um atrás do outro. Porque aquilo me faz parar, pensar, avaliar. E eu vi uma crítica das pessoas ao The Chosen, que Jesus era muito humano. Não, Jesus é muito humano, esse Jesus é muito humano. Mas Jesus era justamente muito humano. Era exatamente isso. Ele veio nos resgatar. E quando você olha, eu acho que é um exercício espiritual válido, hein? Não sei quantos já olharam a série. Quantos já olharam? Eu acho que a gente tem que olhar. Rapaz, você olha aquela série e você tem um momento de você contemplar a humanidade de Jesus, que era totalmente, a teologia nos ensina, os pais da igreja nos ensinaram, que Cristo, as Escrituras nos ensinam, que Cristo era totalmente 100% Deus e 100% humano. Nos evangelhos, nós vemos a humanidade de Jesus e aquilo é simplesmente acachapante. Olhamos Deus caminhando entre os homens com essa acessibilidade, com essa simplicidade, com essa humildade que nós não temos. Nós não somos deuses, nós não somos o centro, mas nós estamos sempre reivindicando alguma coisa que não nos deram, que não nos colocaram no centro, que se esqueceram de nós. E lá nós vemos Jesus caminhando, acessível, debatendo, explicando para seres humanos coisas que ele não tinha a menor necessidade de explicar. Isso é maravilhoso. Eu não sou o centro. Agora, uma outra coisa que nós tiramos dentro desse texto bíblico aqui, indiretamente, quando Isaías tem essa visão, que é algo para trazer para nós uma consciência que eu não sou dono da razão. Isaías não debate com Deus. Quando ele tem uma visão tão pura, e isso acontece todas as vezes, quando a gente está meio... Na Bíblia existem muitos momentos que os homens de Deus debatem com Deus, mas Jó, por exemplo, quando tem uma visão de Deus, ele diz assim, não tenho mais o que falar. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, eu não tenho muito o que dizer. Eu debati até agora, mas quando tu te revelou, eu não tenho muito o que dizer. E aí ele diz, eu não sou dono da razão. Isaías eu imagino Isaías falando, porque diz que os lábios eram impuros. Eu imagino a boca arrogante de Isaías falando. Quando ele contempla a Deus, a Jesus, ele perde os argumentos. Ele só diz assim, eu sou um homem de lábios impuros. Ele não tem muita coisa o que dizer. Eu não sou dono da razão. Isso é um caminho que nós temos que percorrer. Como é difícil para nós abrirmos mão da razão. Como a gente luta por isso. É uma luta autofágica, autodestrutiva, que nós nos lançamos. Como isso acaba com o nosso casamento. Necessidade de ter a última palavra. Sabe, a minha esposa me ensinou diz que tem um psicólogo, um médico chamado Bert Hellinger, que diz que você precisa, muitas vezes, dar de presente a razão para as pessoas. Você consegue dar de presente a razão para o seu marido? Esposa. Hein? Você consegue dizer assim, isso a gente faz no coração, tudo bem. Pode ser. Você pode dizer assim, é possível que tu tenha razão. Quantos de nós conseguem dizer assim? É possível que tu tenha razão. Você consegue dizer isso ou não? Está difícil?
É difícil. É bem assim mesmo. Já começa, não tem, né? Mas nós temos contextos nos quais nós lutamos pela razão. Mas nós não somos donos da razão. Quantos aí podem dizer, diante do Senhor, eu não sou dono da razão? Aleluia. Agora você olha para o seu marido que está do lado aí, sua esposa, e diga, eu não sou dono da razão. Eu não sou dona da razão. Hein? Difícil? Algum endemoniamento aí no meio? Às vezes, os grandes problemas que nós temos, nós queremos sempre dar a última palavra. E nós temos que deixar o Espírito agir em nós e dizer, não, chega. Sabe, às vezes nós estamos falando com as pessoas e chega o momento de parar, deu. Você já falou tudo que você tinha para falar. O que passa disso é forçar, não força. Meu irmão, não força com seu marido, não força com a sua esposa. Deu, você já falou, você já argumentou, você já explicou, deixa. E a pessoa fica insistindo nisso, naquilo que você acha que está errada, dá de presente para a pessoa a razão. É difícil ou não? É difícil ou não é difícil? É difícil. Mas é o caminho que Deus nos dá, é o caminho de paz, é um caminho de um caráter cristão. Tá bom, pode ser, e daqui a pouco você vai pensar, e daqui a pouco a pessoa tem razão mesmo. Essa semana mesmo aconteceu comigo. Comigo lá em casa. A minha esposa desde outubro vem me falando uma coisa, tu tem que fazer tal coisa. Faz isso. Isso vai dar problema. Eu digo, não. Júnior, já aconteceu contigo ou não? Aí a gente vai teimando, né? Não é assim. Não. Aí eu fui deixar para fazer essa semana. E deu problema. E aí eu tive que chegar e dizer assim, tu tinha razão. É difícil, né? Mas antes de eu dizer isso, eu dei um chute na porta. Não, brincadeira, não dei nada. Mas eu com certeza fiquei dentro do meu coração, mas não é possível. Eu não sou dono da razão, você não é dono da razão, meu irmão. A vida vai ser muito, você vai crescer muito o dia que você abrir mão de ter a razão. Mas isso você não consegue com força de vontade. É preciso ser um homem e uma mulher de Deus. É preciso buscar Deus, é preciso estar na presença de Deus, é preciso ter intimidade com Deus. Só isso amolece esse coração duro que nós temos. Só isso. Terceira coisa que esse encontro com Deus nos traz, eu preciso mudar. Sou um homem de lábios impuros, diz Isaías. Quantos de nós estamos num projeto de mudança? Quantos aqui estão num projeto de mudança? Eu quero mudar. Meu caráter precisa ser trabalhado. Minha mente precisa ser trabalhada. A maneira como eu faço as coisas precisa mudar. Porque muitos de nós estamos engajados em mudar o outro. Você quer mudar o seu filho, mas você não muda. Quem sabe você muda o jeito que você trata o seu filho.
Você quer mudar a esposa, você quer mudar o seu amigo, e nós gastamos muita força. Eu vejo, às vezes eu vejo as pessoas conversando, é difícil alguém chegar para você, é ou não é? Você pensa assim, as conversas que você tem sobre outras pessoas. Sempre as pessoas estão se queixando dos outros. Ah, mas o fulano é assim, o meu vizinho é assim, o meu amigo é assim, o meu tio é assim, o meu primo é assim, o meu filho é assim, o meu marido é assim, a minha mãe é assim. Tá, mas um pouquinho. Quando é que você vai mudar? Quando você vai dizer assim, eu quero mudar, eu preciso mudar. Quando é que nós tivemos essa conversa com os outros? Eu preciso mudar isso aqui na minha vida. Eu preciso mudar a minha boca. Eu falo demais. Está na hora de falar de menos. Eu preciso conversar sobre os conflitos que eu tenho, em vez de ficar quieto também. Muitas coisas, tantas coisas. É um campo tão vasto. Quando a gente vai sair desses contextos e começar a pensar, eu preciso mudar. Qual é o seu projeto de mudança pessoal? Outra coisa que Isaías tem nesse contexto e nessa experiência, um impacto, eu não vivo para mim, porque Deus mostra para ele. Presta bem atenção. Deus mostra para ele, eu tenho uma tarefa para ti fazer nesse povo. Eu tenho uma palavra para que tu leve para esse povo. E ainda que esse povo não responda, vai sobrar um toco aí, e esse toco vai ser uma semente de algo novo que eu vou fazer. Muitos de nós estamos ensimesmados, muitos de nós estamos andando a partir do ego e não do Espírito Santo, que é um espírito de vida. O Espírito Santo é um espírito de vida. O ego é um espírito de morte. Quando vivemos pelo ego, ele nos leva para a morte, nos leva para o conflito, nos leva para o vazio. O ego nos leva para o vazio. Agora, muitos vivemos em si mesmados e por isso vivemos uma vida vazia. Nós só vivemos os nossos próprios projetos. Gente, Deus nos chamou com um propósito. Eu quero saber, você está vivendo no propósito de Deus para a sua vida ou você está vivendo só projetos do ego? Pois eu digo, seus projetos do ego são projetos de vazio. No final deles, depois que você fizer todos os esforços, que você ganhar todas as medalhas, que você levantar todos os troféus, que você receber todas as palmas, você vai dizer, é tudo vaidade. Você olha Salomão no Eclesiastes, ele ganha dinheiro, ele conquista mulheres, ele encontra sabedoria, e no final de tudo ele escreve, é tudo vaidade, é tudo vazio, porque é o projeto do ego dá no vazio. Você foi chamado com um propósito espiritual, você está engajado nesse propósito espiritual, ou só nos seus delírios? Pois eu quero dizer, delírios vão levar um beco sem saída. Deus tem algo muito maior para nós. Deus tem algo muito maior. Quem eu vou enviar que vá por nós? Essa pergunta é uma pergunta que Deus faz a todos nós. A quem eu enviarei? A quem eu enviarei nesse mundo cheio de morte? A quem eu enviarei nesse mundo doente? A quem eu enviarei em pessoas que estão sofrendo? A quem eu enviarei a um mundo que precisa tanto de Deus? A quem eu enviarei para pessoas que não tem ninguém que as ouça? A quem eu enviarei? Isaías diz eu, porque ele entendeu, eu não vivo para mim, eu vivo num propósito. A minha vida tem um outro significado. Nós aqui temos outro significado, mas muitas vezes estamos vivendo outra coisa, que não é aquilo que Deus nos chamou. E aí ficamos nos entretendo nisso,
e fugindo, e fazendo o mínimo necessário, nos desconectando, minimizando as coisas de Deus. E Deus nos chamou para algo muito maior, e você é parte de algo muito maior. Mas para que a gente possa viver isso, só olhando para Deus, só abrindo os nossos olhos, só realmente buscando a presença de Deus e dizendo: Senhor, a minha vida, ela só tem sentido a partir da visão de quem Tu és, daquilo que Tu estás fazendo. Gente, vamos olhar, vamos abrir os nossos olhos para o que Deus está fazendo. Vamos abrir os nossos olhos para quem Deus é. Vamos abrir os nossos olhos para o que Deus já falou para ti uma vez. O chamado, como diz aquela música, o chamado que um dia eu disse sim. Uma vez Deus te chamou, Deus falou no teu coração, Deus imprimiu algo poderoso. E de repente você foi se esquecendo e diz: Deus se esqueceu disso. Deus não se esqueceu. Aquilo que Ele nos chamou, o propósito que um dia você ouviu no começo de tudo, permanece. De usar a tua vida, de colocar a tua vida num outro nível, de te instrumentalizar como um canal nesse mundo de morte, como uma pessoa, como um canal de vida. E a gente vai esquecendo dessas coisas, a gente vai se ocupando, e daqui a pouco nós estamos em umas mesquinharias, brigando por bobagenzinha, como uma criança brinca por brinquedos, que não quer compartilhar o brinquedo aqui, porque disseram tal coisa, que não disseram, fofoquinhas e bobagenzinhas, que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem. Quem eu enviarei? Um dia eu sei, eu, Senhor. Você disse eu quero, não, mas você foi. Vai se acomodando, vai deixando. Eu não quero me aposentar. Eu quero trabalhar para Deus até o último dia da minha vida. Não vejo sentido na minha vida, nem vejo sentido em qualquer vida que não seja viver para Deus. O resto é tudo cinza, é morte, é vazio, é nada, é nada. Então eu quero desafiar cada um de nós a olharmos de novo para a face de Deus. Olhe de volta a face de Deus em Cristo Jesus e ouça o que Deus te chamou. Como eu acho lindo quando uma pessoa diz assim: Deus está falando comigo, eu sei que Deus quer que eu faça isso. Eu acho isso tão lindo, porque ao longo do caminho muitas pessoas esquecem disso. Isso é coisa do passado, romantismo do passado. Isso aí é uma voz que não vem de Deus. É tempo de avivamento, queridos. Avivar uma chama dentro de nós. Retornarmos aos caminhos que nós sabemos que são caminhos de vida. Retornarmos aos caminhos excelentes. Que a Bíblia diz que Deus nos faz os pés como os da corça, para andarmos em lugares altos. Que lugares você tem andado? Lugares altos ou lugares baixos? É preciso olhar na face de Deus e dizer: Senhor, o que Tu quer de mim?
que tu quer de mim, Senhor? E fazer. Porque quando a gente faz o que Deus quer, é incrível como nós vemos milagres. É incrível. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.